Bom, então, sanadas as dificuldades tecnológicas, vamos dar início, então, ao primeiro encontro de nutrição clínica e social, com o tema Desafios da Nutrição em Tempos de Pandemia. Agradeço a todas por terem aceito o convite, Nilce, Laís, Paula, parceiras aí, né, nos nossos movimentos, né, pela publicidade de alimentos. Esse evento, que foi organizado pelo Departamento de Nutrição Clínica e Social, da UFOP, ele faz parte, então, do Web Enut, que é um programa de difusão de conhecimento científico e tecnológico. Nós vamos dar início, então, a essa mesa redonda sobre publicidade de alimentos, apresentando, então, as nossas participantes, a professora Enilce de Oliveira Selle, que vai falar sobre a publicidade de alimentos infantis. Ela é nutricionista pela UF, mestre em epidemiologia pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, doutora em ciências pelo Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, professora adjunta na Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, onde ministra as disciplinas de nutrição materno-infantil e estágio supervisionado em saúde pública do curso de nutrição, e é membro da rede IPFA. Na sequência, temos a Laís Amaral, que é nutricionista graduada pela PUC de Campinas, mestre e doutora em ciências pelo Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, realizou doutorado de sanduíche na Johns Hopkins, nos Estados Unidos, na área de comportamento alimentar. É nutricionista em saúde pública do Programa de Alimentos do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Na sequência, nós teremos a nutricionista Paula Martins Horta, professora adjunta do Departamento de Nutrição da UFMG, mestre em enfermagem e doutora em ciências da saúde, na área de concentração saúde da criança e do adolescente, da UFMG. Possui experiência na área de publicidade de alimentos, educação alimentar e nutricional, avaliação e planejamento do consumo alimentar. É membro do grupo de pesquisa de intervenções em nutrição da UFMG e do grupo de estudos e pesquisas e práticas em ambiente alimentar e saúde da UFMG. Então, acho que nós agora podemos passar a palavra para a professora Nilce de Oliveira Selle, que vai fazer a primeira apresentação. Então, professora, 25 minutos, e depois, no final das 3 apresentações, nós partiremos, então, para responder as perguntas, né, para o nosso debate. Então, fiquem à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite por estar aqui nesse dia tão especial, né, que é Dia do Professor, e sabendo que a gente está falando por um público que é o nosso futuro, né, que tem como preocupação a defesa do direito da criança, de uma alimentação adequada e saudável, e na proteção, no caso especificamente também, né, do primeiro alimento padrão ouro, que é a da amamentação, e na sequência da alimentação complementar saudável. Então, o objetivo da minha fala é conversar sobre a publicidade de alimentos infantis no contexto da NBCAL. Bom, por que falar de publicidade de alimentos dirigidas para crianças? Porque as práticas alimentares, elas são construções sociais, né? A mãe, quando amamenta, ela amamenta com base na experiência que ela vai adquirindo naquele momento que a maternidade lhe propicia, mas também pela experiência, as vivências que ela tem no seu entorno, né? Na família, na vizinhança, nos que antecederam, nas mães que vieram antes, né? E é assim também com qualquer da alimentação em geral, né? E essas práticas, elas são mediadas por diferentes elementos, entre eles a cultura. Então, o aprendizado sobre a alimentação, ele acontece o tempo todo, né? Por influências que vêm de fora. Esse de fora está dentro da casa, como também pode estar lá na Austrália, pode estar em qualquer país do globo, na medida que hoje a gente está conectado, né,
as tecnologias da informação encurtaram a distância física. Bom, falar da publicidade também, porque o direito à comunicação e alimentação adequada e saudável, eles são inerentes ao direito à saúde. E porque a alimentação ela tem uma centralidade em nossas vidas, né? De um modo geral, entre pais, né, e famílias e cuidadores, incluindo aí profissionais de saúde, existe uma preocupação um pouco maior quando se trata da alimentação de crianças pequenas. Normalmente, a preocupação de que a criança não tenha nenhuma carência, especialmente de vitaminas e minerais, porque devido à fase de crescimento e desenvolvimento que ela está em curso, e às vezes uma preocupação que é muito comum também entre os familiares e cuidadores é a respeito da quantidade de comida ingerida, que quase sempre é uma queixa até muito recorrente, né, entre os pais, quando buscam serviço de saúde, com a sensação de que a criança come menos do que deveria. E, às vezes, entre os pais, também existe pode haver, né, uma preocupação de que a comida que está sendo oferecida ou ingerida não tem uma qualidade que precisaria ter, né, a qualidade nutricional. A NBCAL, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos Bicochupetas e Mamadeiras, é uma lei nacional, né? É um conjunto de leis. Ela virou lei em 2006, mas ela existe desde 88. Foi uma adaptação que o Brasil fez ao Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, promulgado pela Organização Mundial da Saúde em 81. E, no caso da nossa lei nacional, uma adaptação ao código, ela visa a regulamentação da promoção comercial e da rotulagem de alimentos para crianças, para lactentes, ou seja, para crianças de 0 a 1 ano incompleto, e crianças menores de 3 anos de idade de produtos de puericultura correlatos. Essa lei foi regulamentada pelo um decreto em 2015, e esse decreto sofreu uma mudança a partir de um outro decreto foi atualizado, então o decreto 9579 de 2018. A Norma Brasileira de Comercialização, a NBCAL, ela tem, sob sua abrangência, um conjunto de alimentos, né, industrializados e indicados para crianças até 3 anos, além de bicos, chupetas, mamadeiras e protetores de mamilos. Então, no rol da NBCAL, nós temos as fórmulas infantis para lactentes, as fórmulas infantis para cobrir necessidades dieterápicas específicas, as fórmulas de nutrientes para recém-nascidos de alto risco, as fórmulas infantis de segmento para crianças de primeira infância, ou seja, da criança que já completou 1 ano de idade. Também está na abrangência da NBCAL o leite, seja na forma fluida ou em pó, o leite que sofreu alguma modificação, retirada parcial ou total de gordura, ou às vezes a gente até vê no comércio leite que são adoçados, enfim. E também aqueles que são leites, né, entre aspas, de origem vegetal. A gente vê a soja é um dos que mais normalmente são, né, comercializados, são comuns da gente ver no comércio, além do leite de outras fontes que não só da vaca, né? A gente tem leite de cabra, a gente tem fórmulas infantis à base de leite de cabra, enfim. Também na abrangência da NBCAL estão os alimentos de transição e os alimentos à base de cereais. Os alimentos de transição são aqueles que
existe uma instrução normativa, do mapa do Ministério da Agricultura e Pecuária, que define esses alimentos como aqueles que são indicados ou são comercializados para a criança naquela fase em que ela sai da alimentação láctea e até chegar à alimentação da família. Então, é nessa categoria que os alimentos de transição se enquadram. Bom, a gente está aqui falando sobre o marketing, né? E qual é a questão, a importância do marketing, do ponto de vista de comprometer a alimentação adequada e saudável para crianças pequenas? Porque já tem evidências a respeito do efeito que o marketing tem. Ele afeta o conhecimento, as atitudes, as preferências, o comportamento dos cuidadores de crianças, incluindo profissionais de saúde. Uma revisão sistemática, ela foi encomendada pela OMS em 2015, ela identificou redução da amamentação exclusiva, redução da duração da amamentação, né, da amamentação geral, o aumento do uso de produtos industrializados direcionados para crianças, dentre esses produtos, os leites de crescimento, os cereais, e com uma redução da alimentação preparada em casa, né? Então, a gente tem, assim, uma noção do impacto que isso pode ter para a saúde da criança a curto, médio e longo prazo, considerando que esses alimentos industrializados, em sua maioria, contêm uma quantidade de carboidratos elevadas, alguns com uma quantidade também de gordura, de sódio. Então, os efeitos para a saúde da criança, eles são bastante negativos, né? As estratégias de marketing, vejam, a gente está falando de alimentos voltados para crianças, que no mercado nacional e internacional, na sua maioria, quando eu falei da cultura, acho que é importante a gente lembrar, assim, até então, fruto da nossa colonização, né, do nosso processo de colonização, no imaginário das famílias, quando as crianças são pequenas, qual é o alimento que é lembrado como importante? O leite. Nós aqui somos defensoras do aleitamento materno, né? E da manutenção do aleitamento até 2 anos ou mais, como está bem estabelecido pelo Guia Alimentar do Ministério da Saúde. Depois disso, né, a orientação é que a criança coma a comida da família, que, de acordo com o Guia de 2014, né, a alimentação tem que ser à base de alimentos in natura ou minimamente processados. Quando a gente está falando das estratégias de marketing, a gente está falando que, na maior parte das vezes, esses alimentos voltados para a criança são alimentos à base de leite. Por quê? Porque na cultura que se instituiu no Brasil, o leite é sempre remetido como um alimento importante, necessário, porque ele tem cálcio, ele vai garantir o crescimento ótimo da criança. Não é à toa que a gente vê, né, quando se tem alguma campanha de solidariedade para atingir famílias que estão passando por uma situação de privação, leite sempre é lembrado, né? Faz campanha, doação de leite, enfim. E aí também de uma certa forma, o marketing ele é muito identificado para essa categoria de alimentos, leite. E o que acontece no Brasil, e está acontecendo no mundo como um todo, é que desde a promulgação do Código Internacional e da nossa NBCAL, a gente tem uma certa possibilidade de controlar a forma como a promoção comercial para os leites industrializados para bebezinhos como a promoção é feita, né? Então,
A NPCAL, a gente viu que tem um rol de alimentos, mas é bem forte, bem mais forte, bem mais facilmente lembrado pelos estabelecimentos comerciais, que tem regras para se fazer promoção comercial, por exemplo, daquelas fórmulas infantis. Já para os demais alimentos que estão no escopo da NPCAL, nem sempre essa lembrança ela ocorre, ou intencionalmente ela ocorre. Não é à toa que a gente vê uma série de infrações acontecendo. Por quê? Porque aqueles outros alimentos, leites para a primeira infância, leites em geral, papinhas, cereais infantis, são comercializados sem atender à determinação da NPCAL. No mundo, o que a gente está observando? Países que adotaram o Código Internacional com um escopo menos amplo do que o Brasil, em que pelo menos as fórmulas infantis estão, entre aspas, salvaguardadas, as indústrias têm feito uma forma de fazer marketing sobre leite para crianças maiores, a partir de 1 ano completo. São chamados leites de crescimento, growing up milk. E aqui no Brasil a gente está vendo um movimento igualzinho, né? Na forma dos compostos lácteos. Então, assim, eu vou mostrar daqui a pouquinho algumas imagens que identificam, né, as estratégias de marketing, assim, são muito, a gente pode dizer até agressivas, para estimular o consumo dessa categoria de alimentos. Então, quem são os atores desse marketing? São os garotos propagandas que lembram uma poesia do Carlos Drummond, que um dia ele se viu como fazendo propaganda de tudo, né? E a gente olha na etiqueta de tudo que a gente tem, numa bolsa, numa roupa, no calçado, e várias coisas. E nós, profissionais de saúde, muitas vezes somos usados como instrumentos do marketing da indústria. Às vezes, não de uma forma clara, isso nem sempre está claro, principalmente para as pessoas que às vezes iniciam uma formação profissional e ainda estão no início, que não tem essa clareza a respeito da necessidade de olhar as nossas ações quando estão vinculadas a empresas que comercializam alimentos, né, o conflito de interesse que está por trás disso. Então, voltando aqui às estratégias de marketing, elas podem ser feitas pelos profissionais de saúde, aquela revisão sistemática que eu acabei de apresentar pela OMS, ela identificou que os profissionais de saúde estão muito expostos a estratégias de marketing. Aqui no Brasil, a gente tem as celebridades, os influenciadores digitais. Alguns profissionais têm sido, equivocadamente, também se vistos como influenciador digital e têm feito propagandas em suas páginas, nas mídias, sem noção da gravidade disso. E também a gente observa, né, estratégias de marketing através dessa relação público-privada com interesses, com conflitos de interesse absurdos. A gente está numa época, né, o tema de vocês são os desafios durante a pandemia, e a gente viu várias situações de merenda escolar, onde tem alimentos esses leites para crianças pequenas, onde aparecem as fotos, famílias mostrando as latas dos produtos, lives que são feitas em função do distanciamento social de artistas com patrocínio de fórmulas, enfim, uma série de coisas que a pandemia ela aflorou mais, porque com o distanciamento as pessoas estão indo menos ao comércio, então tem que ter uma estratégia de vendas que possa atingir as pessoas pela telinha do celular, né? Então, aqui é só para um exemplo de um município que comprou um conjunto, né, abasteceu o seu estoque, e, lamentavelmente, uma profissional da nossa área de nutrição segurando uma lata e, no fundo, está lá, olha, o local onde os produtos estão armazenados parece uma vitrine, né, de estabelecimento comercial. Aqui é uma situação também, né, de um evento
artístico, que, com muita mobilização social, a atriz, a artista desistiu de fazer o evento, né, por força de uma mobilização. Temos também, né, recentemente, um patrocínio da empresa na formação profissional. Então, é disso que a gente está falando, né? Como lidar com essa situação sem uma visão crítica a respeito das implicações. Quem é que pode achar que um profissional que está na sua formação, ele pode depois atender a uma mãe de criança pequena sem levar em conta todos os benefícios econômicos que foram propiciados pela indústria? É difícil imaginar, né? Aqui também, por ocasião da pandemia, mostrando um município que solidariamente as famílias que estavam sob privação, com crianças longe da escola, sem chance de comer a merenda, ele comprou lá um lote de produtos para que fossem distribuídos. Então, a gente vê o marketing que está por trás disso, né? E não é nada sutil. Aqui também são imagens que aparecem nas mídias sociais, voltando aqui, então, para esses alimentos para a criança maior, no imaginário, né, das famílias, quando lá falou, a OMS constatou, será que a comida que meu filho come é tão pouquinha, além disso, será que ela atende às necessidades? Nossa, eu escuto falar que tem um tal do DHA, que tem um ômega 3. Gente, isso aí deve ser o máximo, né? Deve ser aquela coisa, assim, milagrosa, que vai fazer a criança ficar inteligente, crescer, ter saúde, né? O outro é o sono. Deus, quem que não quer um filho que durma tranquilamente? Enfim, a indústria joga pesado nas suas estratégias. Veja, uma outra publicação da OMS conseguiu mostrar que o investimento que a indústria faz no marketing, ele é tão igual quanto para produzir o produto que está dentro da lata. Então, mas por que gastar tanto com marketing? Porque o marketing é suficiente para garantir, né, as vendas dentro daquele padrão que se quer. Aqui, o abuso que existe na indústria, eu acho que o Laís vai falar um pouco mais, né, de uma questão que apareceu na confusão de um produto, é o que não é, se é o leite, se não é o leite, se é o composto lácteo, o abuso que foi visto dentro do mercado, da empresa fazendo uma comunicação direta com o consumidor, lá na ponta da prateleira. Então, aqui são também, né, os influenciadores digitais mostrando, fazendo propaganda dos alimentos. Novamente, essa categoria de alimentos voltados que fogem, então, escaparam no escopo da NBCAL e que nós agora estamos nos mobilizando para fazer com que eles sejam enquadrados dentro da NBCAL e que possam, assim, sofrer as sanções, né? Porque, na medida que eles estão sendo comercializados irregularmente, a gente tem mecanismos de fazer com que os fiscais da vigilância possam tratar disso como uma infração. Aqui, mais um exemplo de influenciador digital, né, rostos conhecidos fazendo propaganda dos alimentos. Então, essa situação que a gente se depara. Além das celebridades, né, profissionais de saúde, as indústrias têm usado nas suas estratégias de marketing das mães comuns, as mães que provavelmente estão recebendo algum benefício, uma quantidade de latas para ficar bem durante o mês inteiro. Eu já estou acabando, acho que meu tempo está até aqui sendo ultrapassado. Mas esse aqui, olha, veja o número de visualizações que esse vídeo lá no canal do YouTube, 29.415. A mãe falando que ela, assim, maravilhada com o que ela tem aqui na esquerda, um rótulo de um composto lácteo. Olha o conjunto de alimentos de nutrientes importantes que esse produto tem, esse produto milagroso.
E olha o que tem na embalagem verde. Primeiro que a embalagem verde remete a uma fórmula infantil. Então, a indústria está fazendo aqui no Brasil aquilo que ela faz em vários países do mundo. Ela bota uma categoria de produtos que a princípio destinada para criança maior de 1 ano, mas com a mesma cara. Tem orelha de porco, tem orelha, tem o focinho, tem todas as características, mas ela só não quer admitir. Ela remete à fórmula infantil. Então, ela faz a propaganda do produto a partir da fórmula infantil. A mãe, muitas vezes, isso já foi visto também em vários locais no mundo, os pais estão dando esse produto, que é um pouco mais barato do que a fórmula, acreditando que eles estão dando um produto de qualidade semelhante à fórmula infantil. E olha o que a indústria fez nessa embalagem. Botou um copinho, e a medida, um copinho que é normalmente utilizado, né? Infelizmente, porque a gente sabe que não precisa de copo adaptador nenhum, a criança aos 6 meses é capaz de tomar qualquer líquido num copo comum, mas esse é um copo com bico que está remetendo à fase de bebê. E aí uma mãe falando das maravilhas desse produto, né? Futuramente eu pretendo dar algum, pelo menos para complementar, ainda mais quando ele estiver na creche. Olha o comentário, ótimo vídeo, adorei. Então é isso, a gente também, por fim, eu gostaria de dizer, né, que as mães continuem enfrentando barreiras para amamentar e oferecer alimentação complementar saudável por causa da propaganda. Propaganda essa que muitas vezes nós, profissionais de saúde, ajudamos, né, a divulgar. Então, isso aqui é só uma foto de um evento que vocês veem aqui, ó, financiado pela indústria, né, e aqui a imagem de um bebê tomando uma madeira. Por fim, lembrando, remetendo ao tema da Semana Mundial, né, é bom lembrar que o uso de substitutos de leite materno ele contribui para a degradação do planeta, né? Então, aqui estão algumas referências, e é isso. Eu vou ficar para a gente poder conversar depois e trocar mais informações, tá? Mais uma vez, obrigada por estar aqui nesse momento. Muito obrigada, Eunice. Nilce, nós que agradecemos a sua presença, sua fala tão elucidativa, trazendo esses exemplos trágicos da influência do marketing na alimentação infantil, né? Nós vamos passar a palavra agora para a Laís Amaral, que veio representando o IDEC, e vai falar um pouco para a gente, então, do processo da rotulagem, um tema tão atual, né? Aliás, bem na mídia aí. Então, vamos ouvir um pouquinho agora a Laís Amaral, então, falando sobre esse tema. Fique à vontade, Laís. Cris, vocês estão vendo minha tela, só para confirmar? Sim, estamos, está ótimo. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, queria agradecer muito o convite. Bom, o meu tema de hoje vai ser fazer um paralelo, né, entre a rotulagem de alimentos e a publicidade de alimentos, que é o tema da mesa. Então, vou contar um pouquinho para vocês sobre o que aconteceu aí nos últimos anos aqui no Brasil em relação à rotulagem e fazer essa ligação com os dois temas. Só para começar, queria fazer minha declaração de interesses. Então, eu trabalho no IDEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A gente tem projetos apoiados por 3 institutos internacionais, né, o IDRC, a Bloomberg Philanthropies e o SSNC, e pelo Instituto Ibirapitanga, que é um instituto brasileiro também, que nos apoia. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesses a declarar. Só para contextualizar um pouquinho, não sei se todo mundo conhece o IDEC, a gente é uma ONG já fundada há mais de 30 anos, a gente tem a sede em São Paulo, mas trabalha em âmbito nacional, e os nossos recursos vêm por meio de contribuições de pessoas físicas, que são os nossos associados, e também por essas fundações que eu mostrei, né? No caso, a maioria é internacional, a gente tem uma outra também nacional, como eu mostrei, e a gente atua desde a realização de pesquisas, né, com a geração de evidências científicas, até a questão da mobilização, da incidência política. Então, a gente faz o que a gente chama de advocacy, né, a gente incide politicamente lá na ponta, nos parlamentares, nos governantes, tomadores de decisão, e a gente também tem uma ação mais jurídica em relação às ações civis públicas.
A gente tem diversos programas temáticos no IDEC, um deles é o Programa de Alimentação Saudável e Sustentável, onde eu trabalho, né, como pesquisadora, e a gente tem 3 objetivos principais nesse programa. Estimular os consumidores a adotarem hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis, pressionar e fortalecer o papel regulador do Estado, induzir melhores práticas de mercado e políticas públicas que promovam a alimentação adequada e saudável, e tudo isso sempre com um foco principal na questão das doenças crônicas não transmissíveis, né? E a gente também faz parte da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que é uma coalizão da sociedade civil que trabalha em prol da alimentação adequada e saudável, né, tentando aí amplificar as vozes que lutam por isso aqui no Brasil. Outras instituições que estão aqui também fazem parte da aliança. Para quem quiser conhecer também, a gente tem bastante informação no site e nas redes sociais. Bom, eu vou começar trazendo uma contextualização mais ampla aqui em relação ao ambiente alimentar que hoje a gente vive, né? Então, de maneira geral, a gente está exposto a um ambiente obesogênico, então que promove obesidade, que promove ganho de peso, que promove o desenvolvimento das doenças crônicas. A gente tem alguns fatores, né? Trouxe alguns fatores mais amplos, a gente vai focar em 2 deles, como eu já disse. Então, a gente vai focar na questão da publicidade de alimentos, especialmente enganosa e abusiva, a questão da dificuldade de se compreender os rótulos de alimentos, mas a gente tem todos os outros aspectos que também têm uma influência na alimentação, né? Então fazem parte do ambiente alimentar, tem toda a questão dos ambientes institucionais, por exemplo, as escolas, hospitais, então a gente vê, né, os alimentos que são fornecidos, oferecidos, como eles são publicizados ali dentro, então tudo isso tem uma influência. A questão da acessibilidade em questão de preço mesmo dos alimentos que a gente compra, a falta de políticas públicas eficazes, a falta de educação nutricional e alimentar, muitas vezes, e uma questão muito transversal a todos esses aspectos, que é a questão dos conflitos de interesses, da interferência da indústria. Isso acontece, né, a palestra anterior a gente já viu bastante sobre isso, e isso acontece muito mais amplamente, inclusive, não só nas mesas de decisão, né, dentro do próprio governo, que, por exemplo, a indústria de alimentos participa das decisões que são tomadas, vou contar um pouquinho também nos próximos slides, mas também, né, diretamente com profissionais de saúde, dentro de universidades, financiando pesquisas científicas e tudo mais. Então, a gente vai focar na publicidade e na rotulagem hoje. E daí a gente tem uma questão muito complicada, que é a mudança desse cenário, desse ambiente obesogênico. O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Então, muito se fala sobre educação, né, alimentar e nutricional, ou sobre passar informação para os consumidores, para a população, e isso já é um grande passo, e isso melhora ou resolve o problema. E a gente já tem evidência científica mostrando que essas medidas que focam apenas na educação e na informação, elas não têm a eficiência, a eficácia necessária para, de fato, mudar esse ambiente, mudar os hábitos alimentares da população e, consequentemente, as questões de saúde, né? Então, a gente tem muito foco de não culpar o indivíduo, porque esse indivíduo está inserido num ambiente e esse ambiente não favorece as escolhas alimentares mais saudáveis, né? Que é o ambiente obesogênico. Então, a gente já sabe o que a gente precisa fazer para melhorar. Essa figurinha aqui, não sei se vocês veem meu cursor, essa figurinha mostra muito claramente. Então, a gente tem a questão de saúde aqui, né, dos hábitos, das escolhas alimentares, e a gente tem o indivíduo aqui. A sociedade, o governo, né, as políticas públicas podem auxiliar quando a gente tem a diminuição desse ângulo. Então, se eu tenho um governo que luta para que eu tenha um ambiente alimentar mais saudável, eu tenho medidas regulatórias que auxiliam nesse sentido, a gente tem a diminuição do ângulo e fica muito mais fácil para o indivíduo conseguir, de fato, adotar hábitos alimentares mais saudáveis e ter uma condição de saúde boa, né? Então, para que a gente possa avançar nesse sentido, a gente tem 4 grandes políticas que a gente trabalha, claro que vão além disso, mas 4 grandes, especialmente aqui no IDEC, que a gente trabalha, então, para melhorar a rotulagem dos alimentos, regulamentar de forma efetiva a publicidade, regular a venda dos alimentos em escolas, então tem toda a questão de acesso à publicidade também, tem uma interferência aí, e a questão da tributação. Então, o produto não saudável ele tem que custar mais caro do que o produto saudável. Aqui, como eu disse, a gente vai focar nos 2 primeiros, rótulos e publicidade. Então, uma questão crucial por que a gente precisa melhorar a rotulagem nutricional dos alimentos aqui no Brasil, né? A gente fez uma pesquisa pelo IDEC em 2016 que já mostrava
que as pessoas não compreendem de fato o que o rótulo traz, do jeito que ele traz hoje, né? Então a gente vê que as questões são diversas, mas elas se ligam muito na questão da letra muito pequena, na questão dos termos técnicos e números, então eu não consigo de fato decifrar aquela informação, interpretar a informação. A poluição visual do rótulo, que aí a gente está falando de publicidade, eu tenho muito mais publicidade, ela é muito mais presente de uma maneira ostensiva, assim, na parte, por exemplo, na parte da frente da embalagem, ela tem muito mais destaque do que, de fato, a informação nutricional, que deveria ter um destaque, uma facilidade de visualização e entendimento, que fica escondidinha na parte de trás da embalagem, com todos esses problemas, a letra pequena, termos técnicos, a necessidade do cálculo da porção na tabela nutricional, então tudo isso faz com que as pessoas não utilizem o rótulo, porque elas simplesmente não conseguem compreender, né? E a gente fez um questionamento que tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje, que eu vou falar um pouquinho para vocês, do que poderia melhorar. Então, as pessoas apoiavam a inclusão do açúcar, por exemplo, na rotulagem, apoiavam a informação expressa por 100 gramas na tabela nutricional e apoiavam a inclusão de uma rotulagem frontal que ajudaria a interpretar a informação da tabela. Então, agora eu trago aqui para vocês, deixa eu ver se consigo tirar daqui. Bom, um pouquinho do nosso contexto na região, né? Então, aqui eu trago algumas regulamentações que já foram implementadas aqui na América Latina e que mostram para a gente como a nossa região está na vanguarda em relação à regulamentação e políticas públicas em alimentação e nutrição, tá? Então, a gente está aí lutando para que a gente possa também chegar no mesmo patamar que outros países já chegaram. Então, o Chile é um exemplo clássico que a gente usa, e eu trouxe eles principalmente porque a gente consegue linkar a rotulagem com a publicidade, no caso da regulação de lá. Então, eles já têm um rótulo frontal, que são esses octógonos aqui pretos, né, que falam sobre o alto conteúdo dos nutrientes críticos, aqueles prejudiciais à saúde, desde 2016. Então, a gente já tem aqui, por exemplo, alto em açúcar, alto em gordura saturada e alto em caloria, que são biscoitos salgados, né? A gente tem o México, que acabou de passar a lei agora em março e começou a implementar dia 1º de outubro, então a gente já tem também uma lei sobre os octógonos na parte da frente da embalagem, que é o rótulo frontal de advertência, né, que a gente chama. O Peru também tem desde 2019, né, os octógonos, e o Uruguai também octógonos, então os 4 países são os octógonos. O Uruguai, que está em fase de implementação, aí com a mudança de governo estagnou um pouco a implementação da norma, mas se tudo correr conforme o plano, aí até fevereiro a gente tem a implementação da norma, que já tinha passado e parou um pouco por conta da mudança de governo esse ano. Aqui eu trago duas dessas experiências internacionais que elas mostram como é importante a gente trabalhar no sentido de ter um pacote de medidas, ou seja, de eu ter mais de uma medida implementada para que o ambiente alimentar seja favorável à alimentação adequada e saudável. Então, por exemplo, nesses 2 países, eu vou mostrar o Chile e vou mostrar o Peru, os 2 eles têm um pacote de medida que linka a publicidade com a rotulagem. Então, por exemplo, no Chile, a gente, como eu já mostrei, a gente tem os rótulos frontais de advertência, né, os octógonos, que mostram o excesso de nutrientes críticos, e eu também tenho mais 2 questões importantes no caso do Chile. Então, os produtos que levam octógonos, eles não podem publicizar para criança. Então, esse daqui, Açucaritas, é o Sucrilhos, Kellogg's, né, que a gente conhece aqui no Brasil. Lá tem esse nome e a gente não tem o Tony, o tigre, porque eu não posso ter personagem infantil, porque ele tem octógono de alto em açúcar e alto em calorias. Do mesmo jeito, o Cheetos, que por coincidência também é um tigre, se eu não me engano, como ele é alto em calorias, eu também não posso publicizar para criança, então ele também não recebe o personagem infantil. Da mesma forma, ainda no Chile, a gente tem que aqueles alimentos que têm octógonos, não podem publicizar para criança, eles também não podem ser vendidos dentro de escolas, para que eu tenha uma coerência, né? Então, se ele não pode ter um apelo para a criança na embalagem, ele também não pode ser acessível dentro da escola, que deveria ser um ambiente protegido, né? Onde as crianças, onde os pais deixam seus filhos com esse intuito de que ali tudo vai correr bem, etc. Então, eu teria esse pacote de medidas bastante amplo e bastante efetivo. A gente já tem muitos resultados do Chile mostrando como a regulamentação de lá é efetiva e mudou hábitos e as pessoas compreendem e visualizam de maneira correta o rótulo.
O Peru, a gente também tem um pacote de medidas, eles também têm os octógonos frontais, né, então do alto conteúdo dos nutrientes críticos. Então aqui eu trouxe, por exemplo, a da Baldu, que é um produto brasileiro. Aqui a gente não teria nenhuma informação, lá eu tenho 3 octógonos mostrando que ele é alto em açúcares, alto em gorduras saturadas, contém gordura trans. Então a gente tem a informação muito mais clara, né, a informação que a gente não teria aqui no Brasil se a gente tivesse só a tabela nutricional. E para complementar essa medida dos rótulos, o Peru ele tem uma exigência de que esses rótulos, essa mensagem do alto em, também seja colocada em qualquer tipo de publicidade desses produtos. Então, por exemplo, a Coca-Cola ela é alta em açúcar. Se eu tenho isso daqui é uma máquina de refrigerante. Então, se eu tenho uma publicidade numa máquina de refrigerante, ele também tem que levar o octógono de alto em açúcar, né? Sendo coerente com o produto. Da mesma forma, isso daqui é um Kit Kat, no meio de uma estrada tem um outdoor, se o Kit Kat leva os octógonos, o outdoor do Kit Kat também tem que levar. E um outro exemplo que eu não consegui trazer porque seria um áudio, por exemplo, em partidas de futebol, às vezes tem quando na hora do gol de algum time, a gente tem a publicidade em seguida, então um gol do time tal, beba Coca-Cola, alguma coisa assim, né? A mensagem, o slogan da Coca-Cola. Então tem que vir, beba Coca-Cola, alto em açúcar. Então eu também tenho que ter essa mensagem em qualquer tipo de publicidade, inclusive em áudio, tá? Com base nessas regulamentações, especialmente na do Chile, que já era o que estava implementado na nossa época aqui, que a gente começou a discutir aqui no Brasil, a questão do rótulo frontal, a gente do IDEC, em parceria com designers da informação da UFPR, da Federal do Paraná, a gente desenvolveu também um rótulo frontal, então ele foi inspirado no do Chile, só que aqui no Brasil a gente fez alguns estudos e viu que os triângulos são uma imagem familiar que passa essa ideia de alerta, de advertência, com uma informação muito clara e objetiva, fácil de identificar e interpretar, não precisa de cálculo, né? Então eu já tenho a interpretação ali para mim, e ele é uma coisa muito visível, a gente vê que, né, ele é branco e preto, indica o alto conteúdo também, e a gente consegue separar com essa caixinha branca, a gente consegue separar do restante das informações que são normalmente muito coloridas e tal, né? Então a gente consegue separar do fundo da embalagem. Quais são os critérios, né, que a gente propôs para incluir esse tipo de triângulo nos rótulos? Então, a gente se baseou no modelo de perfil nutricional da OPAS. Então, o que seria rotulado seriam só aqueles produtos processados e ultraprocessados que têm a inclusão de nutrientes críticos, açúcar, gorduras e sal, né? Então, a partir desse primeiro critério, eu aplicaria o modelo de perfil dos pontos de corte. Então, eu teria, né, para cada ponto desses daqui, que são pontos baseados em recomendação da OMS para a prevenção de doenças crônicas. Então, para cada um desses, eu teria um triângulo referente, né? O alto em sódio, alto em açúcar, alto em gordura total, alto em gordura saturada. E a gente também propôs triângulos de contém adoçante e contém gordura trans, que são em qualquer quantidade, né? As pessoas precisam ter o acesso a essa informação para que eles possam fazer escolhas conscientes e informadas. Isso foi o que a gente propôs em 2017, se eu não me engano, para a Anvisa. Além disso, segundo a nossa proposta, aqueles produtos que levassem triângulos, eles não poderiam nem publicizar para criança, então, do mesmo jeito que o Chile não poderia ter personagem infantil e tudo mais, e eles também não poderiam ter nenhum tipo de comunicação mercadológica na parte da frente da embalagem que remetesse a atributos saudáveis do alimento, ou seja, as alegações, né, aquelas alegações que remetem a nutrientes. Então, eu não poderia, por exemplo, se ele fosse alto em açúcar, eu não poderia falar que ele é rico em vitaminas, alguma coisa assim. Para não ter uma informação contrária que confunde o consumidor. Então, se ele é alto no nutriente crítico, não adianta ele ser alto em fibras também, que uma coisa não cancela a outra. Ele continua sendo alto em açúcar e ele continua sendo prejudicial à saúde. Para que a gente pudesse comprovar que a nossa proposta é efetiva, a gente publicou esses 3 artigos científicos, estão disponíveis já online, e a gente mostrou que, de fato, os triângulos são mais efetivos e comunicam melhor para a população brasileira. A gente fez um estudo quali e 2 estudos quanti, comprovando isso. Aqui eu trouxe também, para a gente conversar um pouquinho mais sobre publicidade também, né, nos rótulos, eu trouxe 2 estudos que a gente produziu pelo IDEC. Esse primeiro é em relação às alegações
que são colocadas no rótulo, né, na parte da frente do rótulo, e como que elas são utilizadas pela indústria. A gente utilizou como metodologia o protocolo do Informas, que é uma rede internacional que estuda vários aspectos dos sistemas alimentares. Um deles é a questão dos rótulos e outro deles é a questão da publicidade, que provavelmente também a Paula talvez fale um pouquinho. Então, a gente aplicou esse protocolo nos rótulos para conseguir classificar as alegações, né, que até pouco tempo atrás a gente chamava de informação nutricional complementar, atualmente a gente chama de alegações. Então, segundo a classificação do Informas, a gente classifica as alegações em saúde, nutricional, e a gente também tem aquelas relacionadas ao meio ambiente. Então, só para vocês saberem como que a gente classificou aqui para esse trabalho. E a gente vê que né, a gente tem uma quantidade grande de alegações de saúde e alegações de nutrição, especialmente nas bebidas açucaradas. A gente vê aqui todas essas são bebidas açucaradas, bebidas adoçadas, e a gente também vê um número grande nos cereais matinais e barrinhas de cereais. Então, são os produtos que mais publicizam a partir de alegações, né? E quando a gente aplica o perfil nutricional da OPAS, que é aqueles pontos de corte para ver se o produto é saudável ou não, a gente vê que os produtos alto-em, né, os produtos que levariam algum tipo de selo, eles têm especialmente as alegações nutricionais, então referentes a nutrientes mesmo. Então, essas alegações são maiores nesse tipo de produto alto-em do que as alegações de saúde ou as alegações relacionadas ao meio ambiente. Esse foi um outro estudo que a gente fez em parceria com o Unicef, também está disponível no site do IDEC, a influência dos rótulos de alimentos ultraprocessados na percepção, preferências e escolhas alimentares de crianças brasileiras. E foi um estudo que a gente fez qualitativo, a gente fez por meio de grupos focais com crianças de idade escolar, e a gente viu pelo discurso das crianças que os produtos que elas mais preferem, né? A gente sempre teve em mente a questão dos lanches para levar um lanche para a escola, né? Para fazer um lanche na escola, e os produtos que foram mais referenciados aqui foram os produtos ultraprocessados, com exceção das frutas, mas com porcentagens muito altas de refrigerante, salgadinho, suco de caixinha, bolinho, biscoito e iogurtes ultraprocessados. E essas crianças, a gente propôs uma atividade para elas de desenhar e fazer colagens, como se elas precisassem vender um produto, um salgadinho e um biscoito recheado. Então, a gente deu as embalagens desenhadas para elas em branco, e elas podiam fazer os desenhos e fazer colagens com aquilo que elas achavam que venderia mais para crianças da mesma idade que ela. Então, eles seriam, tipo, as pessoas do marketing da empresa para poder vender. E o que a gente viu foi que eles colocavam muito a questão das cores, das características indulgentes do produto, então, que é saboroso, que é crocante, a presença de personagem infantil, brindes e promoções. Então, tem todas essas questões que foram as que chamavam mais a atenção delas, para que aquela embalagem fosse chamativa, né, para crianças e vendesse mais aquele produto. E quando a gente conversou com os pais, a gente fez um questionário autoaplicável, a gente viu que 82% desses pais, eles concordavam com a afirmação de que os elementos visuais presentes nas embalagens de alimentos, por exemplo, cores, alegações, imagens, influenciam a escolha das crianças. Então, a gente, de fato, vê que a influência que tem esse tipo de mensagem também no rótulo. Quando a gente fala de rótulo, é bastante grave, porque é o tipo de mídia, digamos assim, que está ali na gôndola, no momento da compra, da escolha do alimento, né? Então, claro que a gente tem outras diversas mídias, as mídias sociais, TV, rádio, revistas, jornais, mas a questão do rótulo, ela está presente ali no momento da compra, né? Então, ela tem uma influência muito grande justamente no momento de decisão, né, do consumidor. Bom, então, continuando a falar sobre a questão da Anvisa, né, da questão da revisão da rotulagem nutricional, em outubro a gente teve a consulta pública sobre esse tema, e a gente teve a publicação do relatório, né, da minuta da norma pela Anvisa, com esse tipo de rótulo frontal. Então, ao invés dos octógonos ou dos triângulos ou qualquer outro tipo de rótulo frontal, a Anvisa propôs essa lupa, também referente ao excesso de nutrientes críticos para açúcar, gordura saturada e sódio.
Então, essa foi a proposta lá em outubro de 2019, a consulta durou até dezembro, e eles também propuseram 2 limites para serem referentes ao ponto de corte, né? Então, quais produtos receberiam esse tipo de lupa? Então, a gente teria um limite temporário, que seria imposto nos primeiros anos da norma, e os limites definitivos depois de mais um tempo, e seriam esses limites depois para sempre, né? Até que a norma seja revista um dia. Então, a gente tinha limites um pouco mais frouxos no temporário e limites um pouco mais rigorosos como definitivos. E, para além disso, a questão da publicidade entrou de uma maneira bastante tímida, então a parte de publicidade infantil e tudo mais não entrou na norma, mas a Anvisa propôs lá em outubro que os produtos que recebessem a lupa de alto em açúcar não poderiam ter alegações referentes a açúcar, obviamente. Os produtos que recebessem lupa de gordura saturada não poderiam fazer referência de alegação nem de gordura total, nem saturada, nem trans e nem colesterol. Da mesma forma, o sódio não poderia referenciar a alegação nem de sódio nem de sal, e essas alegações não poderiam ficar na parte superior do painel frontal, porque o rótulo frontal ficaria no painel superior, da metade para cima, e as alegações só poderiam ficar da metade para baixo. Então, as outras alegações que fossem permitidas, né? Porém, depois de um ano, agora em outubro, fez uma semana agora, a gente finalmente teve a decisão, não sei se vocês acompanharam, então a gente tem uma nova norma de rotulagem nutricional aprovada pela Anvisa, foi bem publicizada aí na mídia, só que muita coisa mudou desde a consulta pública. Então, o que foi aprovado pela diretoria da Anvisa foi esse tipo de lupa. Então, a gente vê como mudou bastante, né, da lupa que a gente tinha antes, em outubro, e que foi para a consulta pública, para a lupa que eles, de fato, aprovaram. Então, a gente tem uma lupa menorzinha aqui, com as informações, a gente não tem mais espaços em branco, eles fizeram esses módulos para que o espaço em branco não exista, e a gente continua tendo alto em, continua sendo preto e branco. E a gente tem, desculpa a qualidade, gente, foram prints de tela, que isso ainda não foi, a gente ainda não tem isso em PDF, mas aconteceu na reunião, eu dei os prints para mostrar para vocês. Então, a gente tem os limites, e o que aconteceu com esses limites? A gente não tem mais 2 etapas, a gente tem uma etapa só, então esses limites vão ser os definitivos, só que a Anvisa acabou selecionando aqueles limites que eram mais frouxos, que seriam os temporários da consulta pública, eles acabaram definindo como o único limite para a rotulagem que passou, né, para a norma que passou. Então, a gente acabou perdendo no limite, né, no perfil nutricional. A questão das alegações não mudou, então ficou a mesma coisa que eu já tinha apresentado. E o que mais, né, o mais importante, além do perfil de nutrientes, que a gente acabou perdendo, porque foi um perfil mais frouxo, olha como quando a gente aplica o rótulo novo, o design do rótulo novo, olha o que acontece. Então, isso daqui foi uma aplicação que o pessoal da UFPR, né, os nossos parceiros fizeram. Esse seria o rótulo que o IDEC e a UFPR propôs, né, olha o tamanho, olha como a gente facilmente visualiza e separa, né, do restante da embalagem. Essa seria a lupa que a Anvisa tinha proposto lá em outubro, né, nos tamanhos, né, nas proporções que eles tinham proposto, e olha como ficou agora, como diminuiu e como fica difícil a visualização do que está escrito aqui dentro, né, como a gente perde a visibilidade e a questão de chamar a atenção do consumidor, né. Então, assim, a gente viu como um passo importante de ter tido a aprovação da norma. A gente teve 6 anos de discussão nesse tema, desde 2014, a gente está discutindo as novas regulamentações da rotulagem nutricional. Então, a gente vê como, de fato, um passo importante da gente ter tido essa aprovação, porém, foi uma aprovação que a gente perdeu em relação ao rótulo frontal, especialmente, né? A gente tem outras questões que eu não trouxe aqui hoje, que não era o tema, mas principalmente sobre o rótulo frontal, que eu queria mostrar para vocês como a gente acabou regredindo em relação à proposta da consulta pública. Então, a gente, pelo IDEC, a gente já fez, né, um posicionamento aí de reprovação dessa decisão. Essa decisão não foi esse tipo de lupa, né? Tanto o perfil quanto o design não foi analisado por meio de evidência científica, de estudos científicos. Então, a gente não tem nenhuma evidência mostrando que esse rótulo funciona. Isso é um perigo, né, na verdade, para a norma. A gente pode ter questionamentos jurídicos em relação a isso.
Então, foi uma decisão que não foi embasada em evidência científica, e a gente viu que tem retrocessos, tanto em relação ao design quanto em relação ao perfil, né? E daí, só para finalizar, para fechar aqui para vocês, uma propaganda, para vocês conhecerem o OPA, que é o Observatório da Publicidade de Alimentos. Ele é uma iniciativa do IDEC, em parceria com diversas instituições, inclusive o pessoal da IFA, inclusive o pessoal da UFMG, então o pessoal que está aqui falando comigo também faz parte do OPA. Ele é uma iniciativa que visa gerar denúncias de publicidade ilegal de alimentos, tanto a enganosa quanto a abusiva, né, a infantil. Então, é só entrar no site, a gente está fazendo está mudando um pouquinho, então vai ter, daqui a pouquinho o site vai estar de cara nova, mas essa é a carinha que ele está hoje, para vocês conhecerem. Então é só entrar, apertar ali no denuncie, e você pode fazer a sua denúncia em relação a rótulo, a publicidade televisiva, em escola, em qualquer tipo de mídia que você quiser. Se você desconfiar que aquela publicidade é ilegal, a gente tem um comitê que analisa essas denúncias e encaminha para os órgãos competentes, tá? Então, o endereço está embaixo. Eu agradeço a atenção de todos. Aqui está as nossas mídias do IDEC e meu e-mail para se alguém quiser entrar em contato direto. Obrigada. Nós que agradecemos, Laís, pela sua apresentação, ficou bem mais claro, mesmo a gente que acompanha isso pelas redes sociais e que somos parceiros, a gente ainda se choca, né? Estou especialmente chocada com os limites de açúcar, que superam as recomendações da OMS. Então, assim, bem, isso vai ser motivo para nossas próximas lutas, né? Bom, mas então, para não atrasarmos mais aqui o nosso evento, a gente passa agora a palavra para a Paula Horta, né, que, aliás, tem um nome super sugestivo para nutricionista, né? Nome de alimentação saudável. Então, Paula, você fica à vontade para a sua apresentação e depois a gente vai para o debate, então. A Paula vai falar, então, sobre essa questão da publicidade nas mídias sociais. Vamos lá. Isso, boa tarde a todo mundo. Vocês conseguem ver minha tela e me ouvir bem? Sim, tá ótimo. Ótimo, obrigada. Eu queria agradecer, né, ao Enud pelo convite, de poder participar dessa mesa redonda, né, e discutir sobre um tema tão importante, né, que é o de publicidade de alimentos, e a minha fala vai ser especificamente da publicidade nas mídias sociais. E aí eu trouxe uma fala, inclusive, bastante contextualizada, né, com o tema dessa mesa redonda, que é dos desafios da pandemia. Então, a minha discussão vai ser bem voltada para como está a publicidade nas mídias sociais nesse momento. Bom, primeiro eu queria trazer uma definição do que são as mídias sociais, né? As mídias sociais são as redes sociais no meio digital, né? Então, todo mundo tem as suas redes sociais, né? Amigos, famílias, né? Igreja, escola, enfim. As mídias sociais são as redes sociais da internet. E aí a gente tem Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, né? Vários. Cada dia a gente tem um aplicativo novo surgindo que a gente consegue comunicar com outras pessoas, né? E ali criar uma rede social no meio digital. Bom, e tem publicidade nas mídias sociais também, né? Então, inclusive, as características da publicidade nas mídias sociais, elas são bastante interessantes para a pessoa que está fazendo a publicidade, né, para o setor produtivo. Diferentemente de alguns outros meios mais tradicionais, né, de mídias tradicionais, a mídia social ela tem um caráter interativo único, né, então a empresa ela pode se comunicar diretamente com a pessoa, né, com o consumidor, ela pode estimular o consumidor a multiplicar o conteúdo, né, assim, de viralizar conteúdo, são termos que a gente fala bastante em termos de mídias sociais. As técnicas de publicidade, né, utilizadas são bastante específicas, né, esse cenário, então, sejam essas de interação, sejam técnicas que é possível que o indivíduo, né, clique em um link, acesse outra página, que ele faça uma foto, por exemplo, e compartilhe essa foto usando uma hashtag, que isso vai, né, dentro de uma base de imagens relacionadas à marca, por exemplo. Isso tudo é um baixo investimento, né? Na verdade, se a marca quiser, ela tem investimento zero, né? Criar uma página em uma mídia social é gratuito, né? E dependendo do conteúdo, se for um conteúdo bastante interessante, ele pode viralizar sem nenhum investimento. E mesmo os investimentos, naquela publicidade que a gente fala que é paga, é uma publicidade relativamente barata perante outros tipos de investimentos publicitários, né? Então, por essas características, a gente entende do quão interessante é efetuar a publicidade dentro de uma mídia social,
né? A gente fala que não é que a mídia social está substituindo essas mídias tradicionais, por exemplo, a televisão, de forma alguma, né? Inclusive, durante esse momento da pandemia, né, os dados de monitoramento de mídia têm mostrado como que a população tem se exposto até bastante, né, mais a televisão. Então, a publicidade nas mídias sociais, ela vem para somar uma exposição às mídias tradicionais. Então, não é no sentido de substituição, muito no caráter de soma, né, e isso nos preocupa bastante, porque a gente já tem uma exposição via mídia televisiva bastante importante. Bom, e a ideia de estudar publicidade, né, nas mídias sociais foi algo que eu comecei em 2015, né, e eu trouxe um artigo Origem de tudo isso, né, então eu, junto a outras 2 autoras, nós estudamos 16 páginas de marcas de produtos ultraprocessados no Facebook do Brasil. Então, a gente monitorou aí o uso de algumas estratégias de publicidade, né? E uma coisa que chamou muito a nossa atenção, vocês podem ver aí nessa tabela que está apresentada, é o número de pessoas que seguem, que curtem os conteúdos dessas marcas. Né? Então, são 16 marcas, se a gente for contar tudo que foi publicado pelas 16 marcas durante um mês, que foi o mês de outubro, que é o que está mostrando aqui nessa tabela, a gente tem mais de 250 milhões, né? Mais de 250 milhões de curtidas com o conteúdo. E quando a gente fala em mídia social, cada curtida, né, cada like, replica a gente não sabe quantas pessoas, né? Porque um conteúdo que eu curto ou que eu compartilho na minha página, na mídia social, todos os meus seguidores potenciais podem ter acesso a isso, né? A gente vai falando, por exemplo, do Facebook, essa é uma característica bastante clássica do Facebook. Então, esse número bastante expressivo, né? Esse estudo trouxe aí a publicidade no Facebook. Esse número bastante expressivo de pessoas que curtiram conteúdo de empresas de alimentos, e aí notem, todas são de ultraprocessados, implica no quanto que esse conteúdo pode ter sido replicado em outras páginas, para outras pessoas, outros consumidores. Bom, mas ainda a gente está falando de mídias sociais e pandemia de Covid-19, né? Muita coisa mudou lá de 2015 para cá, inclusive o surgimento de outras mídias sociais, né? Naquele momento a gente falava mais de Facebook, hoje a gente tem Instagram, YouTube, né? Crescendo, apesar do Face ainda continuar sendo a mídia de maior número de inscritos, né? Mas o que aconteceu com a instalação da pandemia de Covid-19 é que os nossos comportamentos ficaram ainda mais digitais. Né? Então, aquilo que já vinha acontecendo numa velocidade relativamente alta, né? A gente teve em um curto espaço de tempo um crescimento exponencial do comportamento digital. Trouxe aqui alguns dados, né, de pesquisas de monitoramento da Kantar, né, da Kantar Ibope, que mostra aí que entre os dias de 20 de abril a 7 de maio de 2020, vamos pôr aí, né, no segundo mês de pandemia no Brasil, 3 mil respondentes de 16 a 75 anos declararam, né, 66% desses respondentes declararam ver mais vídeos online, 56% mais vídeos sob demanda, né, os vídeos pagos, e 56% estão utilizando mais plataformas de videochamadas, né, então são números que mostram aí como as pessoas estão, no caso aqui, para vídeos, né, mas estão mais no meio digital, usando mais o meio digital para assistir vídeos. E não é novidade para ninguém, né, o uso das videochamadas, né, e aqui, como está sendo mostrado também, a questão das lives, né, durante 25 de abril, os dias 25 de abril e 10 de maio, 64 lives foram analisadas, né, em 3 fins de semana, e 60 tiveram algum tipo de ação publicitária, com destaque para as marcas de cerveja, de meios de pagamento digitais e de varejo, né, incluindo varejo de alimentos. Então, mostrando aí um breve retrato, né, e aí eu acho que não preciso nem falar muito, todo mundo tem as suas experiências individuais, de como que o meio digital, né, a nossa inserção no meio digital aumentou bastante durante a pandemia. Um dado bastante interessante aqui, né, do estatista, um monitoramento feito durante os meses de fevereiro e março em 3 mídias, né, sociais, Facebook, Twitter e Instagram, mostrou que temas relacionados à Covid-19, publicações, né, postagens, enfim, conteúdos gerados nessas 3 mídias sociais relacionados à Covid-19, o Brasil representou 29% de todos esses conteúdos, né, pensando aí nos países latino-americanos. E aí o México veio logo na sequência com 23%. Então, os dois representaram por mais da metade todo o conteúdo relacionado, né, que fazia alguma menção à Covid-19, mostrando como que esse tema estava bastante inserido nas mídias sociais do Brasil. E aí, lógico, né, a gente tem aí uma mudança da relação entre consumidor e setor produtivo que vai impactar em como essa publicidade passou a ser realizada nesse momento, né? A gente fala aí de novas relações de consumo
mas também de intensificação, né, ou de aceleramento de relações já existentes, né, tímidas, né, ou que estavam crescendo numa velocidade mais branda. Por exemplo, o uso do e-commerce, né, dos aplicativos de delivery, a publicidade sendo bastante realizada no meio digital. Então, tudo isso intensificou bastante, e outras formas que a gente não estava muito acostumado, como o lance das lives, né, ficaram bastante nítidas nesse momento. E, lógico, o consumidor tem as demandas, as novas demandas de publicidade nesse momento, né? Então, um resultado, né, de uma pesquisa realizada ainda pelo Kantar Ibope mostrou que, olha, 78% dos entrevistados, né, e essa pesquisa foi feita entre março e maio desse ano, 78% dos entrevistados gostariam de ver mais publicidades que as marcas apresentassem o que elas estão fazendo para ajudar seus funcionários, né? Então, desde o grande tema da Covid, o que os indivíduos gostariam de ver mais, né, do que já estava sendo praticado? Publicidades que mostrassem como que as marcas ajudam seus funcionários. 75% falaram que gostariam de saber mais, via publicidade, o que as marcas têm feito para ajudar comunidades. E 71% gostariam de saber mais, via publicidade, o que as marcas estão fazendo para ajudar a eles próprios, né, ajudar o consumidor. E se a gente estiver falando daquela publicidade normal, como antes da crise, a gente vê que essas incidências, né, esse desejo, ele é muito menor. Então, a expectativa do consumidor, de fato, são de novos conteúdos em publicidade relacionados à pandemia. E a gente tem, claro, uma resposta da indústria em relação a isso, né? Então, nesse slide eu trago aqui para vocês as duas postagens que teve maior número de interações entre 12.905 perfis de mídias sociais, tá? Então, a primeira, que é essa, né, que está com identificação azul, foi a postagem relacionada à Covid-19, né, que tinha alguma relação com Covid-19 no mundo, que teve maior interação, e foi justamente isso aqui no Facebook, uma postagem feita pela Ambev, falando que estava ali produzindo álcool, né, nas cervejarias. E, da mesma forma, né, a publicidade análoga feita pela mesma empresa no Instagram foi a líder também no número de interações entre todos esses perfis, mais de 12 mil perfis, de todo mundo que se trataram de alguma coisa relacionada à pandemia de Covid-19. Então, notem que foi justamente um conteúdo bastante dentro daquilo que o consumidor brasileiro quer ver e como ele responde interagindo. E quanto mais interações, mais uma vez, mais esse conteúdo é replicado nas mídias, né? Mais ele é ecoado nas mídias sociais. Bom, então a gente tem, né, eu faço parte de um grupo de pesquisa, vou apresentar ao final para vocês, a gente tem trabalhado de uma forma bastante intensa nesse momento no monitoramento da publicidade que tem sido realizado nas mídias sociais. Não só nas mídias, né, mas aqui como o tema da palestra, da fala, nas mídias sociais. E o que a gente viu, né? A gente identificou que a gente tem 3 grupos, vamos dizer assim, principais de conteúdo de publicidade realizado pelas indústrias de alimentos na pandemia de Covid-19, né? Então, eu vou trazer exemplos de cada um deles e eu imagino que vocês vão ecoar aí na cabeça de vocês muito do que vocês têm visto de publicidade nesse período. Então, um dos conteúdos é comer em casa e cozinhar menos, né? Então, muitas empresas estão usando esse discurso. Eu trouxe aqui um exemplo do McDonald's, né? De casquinha em casa. Você não vai montar igual, mas vai amar igual. É só pedir no delivery ou no drive. A gente tem outras, né? Principalmente de empresas de aplicativo de delivery, das pessoas não cozinharem, né? Que cozinhar é perda de tempo, otimizar o tempo pedindo refeições online. Então, esse tem sido um tema comum das publicidades nas mídias sociais. Um outro tema é ficar em família ou interação social, né? Então, que os alimentos, né, dessas empresas, a gente está falando aí principalmente de empresas de alimentos ultraprocessados, que eles façam parte desse momento do estar em família, da interação social, seja pelas lives, né, entre amigos, seja assistindo alguma live de algum show, né, enfim, alguma banda, ou seja, interagindo na sua família, né? As pessoas estão em casa, fazendo as refeições em casa, então que aquele alimento faça parte desse momento em família. Esse também tem sido um tema bastante comum nas publicidades. Com ações de solidariedade e empatia, né? Então, trouxe um exemplo da empresa McDonald's, né? Que doou refeições, 100 mil
MECs, né, para profissionais de saúde que atuam na linha de frente do enfrentamento da Covid, e uma outra empresa, né, que fez aí doações de ovos de Páscoa para hospitais e abrigos e comunidades carentes, né? Então, são atividades que as empresas têm feito, né, nessa proposta aí de solidariedade, de empatia, e usando essas ações, né, muitas vezes também com doações, muitas vezes não, né, na maior parte das vezes com doações de alimentos que a gente considera não saudáveis, né, do tipo ultraprocessados, usando essas atividades, essas ações para sua autopromoção, né, e só resgatando aqui é muito do que o consumidor tem interesse em ver, né, que é o que a pesquisa do Kantar apontou, ele quer saber o que as empresas têm feito também para a sociedade. Então, tá aí um pouco do que as empresas têm trazido, usando isso como um recurso de publicidade, de autopromoção. Também um tema bastante comum na publicidade, nas mídias sociais, nesse momento que a gente vive, são informações sobre a pandemia de Covid-19, né? Então, a Coca-Cola, por exemplo, postou que o rótulo dela, né, que a embalagem dela passou a trazer informações de prevenção ao Covid-19. Cuidados com a saúde dos colaboradores também foi um tema comum. Então, por exemplo, nas empresas de aplicativos de delivery, né, por exemplo, aqui está mostrando o iFood, publicidades que mostram, né, quais são os cuidados que eles estão tendo, cuidados que, né, na maior parte das vezes, ou 100% das vezes, são cuidados essenciais, né, a gente não está falando de uma coisa adicional que está sendo feita, a gente está falando do básico, né, do essencial, do mínimo, que é distribuir o álcool, né, o EPI, material informativo. Então, usar isso como uma autopromoção, né, como um tema de publicidade, como conteúdo de publicidade. E as lives, né, que eu já falei aqui um pouco, eu trouxe para exemplificar aqui um portal que a Seara criou, que tem aí programação de próximas lives, que tem lives gravadas, playlists, né, músicas de lives, né, de artistas que estão patrocinados ou foram patrocinados pela Seara, inclusive com um link para a compra de produtos, né? Então, usando a localização, por exemplo, do consumidor, o portal indica qual seria o local de compra, né, ou qual aplicativo que ele poderia usar para comprar algum produto da marca. Também é uma nova, é um tema da publicidade desse momento bastante comum nas mídias sociais. E eu não podia deixar de falar aqui, né, apesar de não estar sendo o foco da minha fala, da questão da publicidade dirigida à criança, né? Então, a gente sabe que as crianças, como, né, toda a população, mas talvez até mais do que os adultos, estão muito expostas à publicidade digital, né, no meio digital. Por quê? Porque elas estão no ensino remoto, né, com uma carga horária reduzida, ou já de frente ao computador, né, então, assim, o acesso às mídias sociais está mais facilitado ainda, ou via celular mesmo, acompanhando as aulas. Os pais e os responsáveis estão em home office, né, então, aquele tempo de qualidade, né, que os familiares têm para poder olharem pela criança, né, e, enfim, acompanhar o que a criança está fazendo, está reduzido, então que a gente tenha uma exposição maior dessas crianças às mídias sociais, à publicidade de um modo geral, independente, né, não é somente na mídia social, e com a característica de distanciamento social, elas estão em casa, né, então elas estão em casa muitas vezes, e com poucos recursos de fato para ocupar o tempo, e usando de forma mais excessiva as mídias sociais, ou seja, elas estão mais conectadas ao mundo digital. E aí, um dado super atual de hoje, né, de quais são as páginas, os canais do YouTube. A gente sabe que das mídias sociais, a mídia que está mais direcionada à criança é o YouTube, inclusive via portal YouTube Kids, né, mas é que eu estou falando de canais do YouTube de modo geral, não dentro da plataforma YouTube Kids. Os canais que tiveram maior número de visualizações, né, hoje, né, que a gente tem um relatório de hoje, desses que estão mostrando aqui, a gente tem 8 listados, 4 tem conteúdo direcionado à criança, né? Então, o ranking, né, os principais colocados de canais de YouTube com maior número de visualizações, a gente tem canais que têm conteúdo dirigido à criança. E, para exemplificar, a gente não tem um dado da pandemia, mas a gente tem um dado de 2018, nós monitoramos 250 vídeos que tem conteúdo infantil, né? Então, de toda a página do YouTube, aqueles com maior número de visualizações, nós selecionamos os 25 que tem perfil infantil, né? Que tem conteúdo dirigido à criança,
e dentro de cada canal nós monitoramos os 10 vídeos mais populares. Ou seja, foram 250 vídeos que têm conteúdo dirigido a criança. Desses vídeos aí não é, gente, vídeo de empresa de alimentos, né? A gente tem telenovelas, né? Canais de influenciadores digitais, influenciadores mirins, enfim, tudo, né? Toda a diversidade que vocês imaginarem dentro do YouTube que tem conteúdo dirigido a criança. Cerca de 46% desses vídeos, ou seja, cerca de 120%, mas 120 vídeos, tem algum conteúdo de publicidade, exceto de alimentação, publicidade geral, publicidade de outras coisas. E a publicidade de alimentos em 13%. E dessa publicidade de alimentos, né, desse montante de 13%, 12% é de ultraprocessados. Ou seja, mostrando aí que os canais que têm conteúdo dirigido a criança, que não sejam da indústria, né, canais quaisquer, eles têm uma incidência de publicidade muito grande, inclusive de alimentos, e principalmente aí de ultraprocessados. Então, se a gente estiver falando de crianças que estão mais expostas às mídias sociais e acessando mais os canais do YouTube, sim, elas estão mais expostas aos ultraprocessados. Para saber mais, né, sobre todas essas e outras estratégias que a indústria, que não só de alimento, né, também tem nesse relatório, ilustrado aqui no slide, né, da indústria de cigarro, indústria de bebida alcoólica, né, foi um grande monitoramento que a Non-Communicable Disease Alliance fez, né, de coletar, de fato, estratégias que essas indústrias fizeram durante a Covid-19, podendo, né, gerar potencial dano à saúde da população. Então, assim, e não é só no Brasil, aqui é no mundo todo, então é uma leitura bastante interessante e que está bastante alinhada com o que a gente vê aqui no Brasil. Claro que tem as particularidades e esse relatório traz de uma forma mais global. E aí, para fechar, né, como considerações finais, o que a gente tira de síntese, né, do estudo das mídias sociais, da publicidade de alimentos nas mídias sociais durante a pandemia, é que, olha, a gente está usando mais o meio digital, consequentemente, a gente está mais exposto ao conteúdo publicitário, né, porque ele está lá. E as estratégias de publicidade, elas mudaram, né? Então, hoje, quando a gente faz essa análise temática, né, análise de conteúdo da publicidade das mídias sociais, a gente vê aqueles grupos de temas que eu mencionei aqui, muito alinhado ao contexto sanitário e muito alinhado àquilo que o consumidor pede, né? Aquilo que o consumidor tem interesse. Com qual objetivo, né? Então, de gerar uma demanda nova, né? Então, assim, a indústria, ela cria uma demanda para o indivíduo, né? Então, vai ter uma live, que aquele produto faça parte da live, né? Que aquele produto esteja na mesa daquela família, então, gera uma demanda, na fidelização, né, do consumidor, buscando novos consumidores ou fidelizando aqueles já existentes, promovendo uma maior identificação com as marcas. A gente está falando de um momento de extrema vulnerabilidade do consumidor, estamos todos muito vulneráveis nesse momento, né, psicologicamente, socioeconomicamente, então vem uma outra questão que aumenta a vulnerabilidade desse indivíduo, e a grande dificuldade de monitorar, né, o monitoramento da mídia digital, esse monitoramento sistemático, ele é bastante desafiador, né? E a gente identifica publicidades enganosas e abusivas, muitas nesse meio, né? Mas para conseguir identificar, encaminhar para denúncia, né? Laís comentou aí do OPA. Então, assim, tudo fica mais difícil e com isso o consumidor fica ainda mais exposto a um conteúdo que do ponto de vista de saúde pública é bastante problemático, né? A professora Enilce trouxe aqui, de forma muito brilhante, como que a publicidade é capaz de influenciar no consumidor. Então, queria agradecer esse momento, coloco meu e-mail aí para se alguém quiser entrar em contato, saber mais algumas informações. Eu queria agradecer a minha equipe de pesquisa, né, então, que atuam comigo aí, mestrandas, nutricionistas, alunos de graduação em nutrição da UFMG. Esse monitoramento é um monitoramento coletivo, então, esse trabalho só é possível porque, né, a gente tem essa equipe que trabalha junto. Apresento aí também, né, os meus 2 grupos de pesquisa, o GEPAS e o GIM, todos dois têm. Então, tem páginas na mídia social, sem publicidade da indústria de alimentos, não se preocupem. Recomendo seguirem a gente para mais informações e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nós agradecemos imensamente a fala da Paula, que nos trouxe mais motivos ainda para ficarmos ainda mais alarmados, né, com tanta novidade nas mídias sociais. Nós temos aqui já listados pela nossa colega Raquel algumas perguntas e alguns comentários. Então, eu vou ler aqui, vou começar aqui pela Yasmin Oliveira, que faz o seguinte comentário.
É muito difícil ler os rótulos dos alimentos. As letras são miúdas e a lista de ingredientes tem nomes que não conhecemos, além de ter também letra pequena. O novo modelo de rotulagem aprovado recentemente é muito interessante. Eu acredito que com ele ficará mais fácil entender o que estamos ingerindo. Então, perguntas. A mesma participante. Qual a diferença entre compostos lácteos e fórmulas infantis? Então, acho que posso passar a palavra para a Enilce inicialmente, né, que tem se debruçado bastante sobre isso, mas depois, se Laís e Paula quiserem comentar também, fiquem à vontade. Pode falar, Enilce. Oi, então, é a pergunta da Yasmin, é isso? A Yasmin. Então, Yasmin, a diferença que tem se a gente puder, assim, entender aquela classificação do guia alimentar, a gente sabe que está se referindo a 2 produtos ultraprocessados, né? Sendo que as fórmulas infantis são alimentos que têm sua composição, seus requisitos de composição, de identidade, eles são estabelecidos pelas recomendações da OMS, pelas normas Codex, onde, a partir de um acordo de tratado comercial, todos os países que têm esses produtos em processo de comercialização, eles têm que atender os fabricantes desses produtos, quando vendem para os países que são membros do Comitê Codex, eles têm que atender às especificações que são estabelecidas, né? Normalmente, esses produtos são formulados a partir de estudos que tentam atender às condições fisiológicas do bebê, nutricionais, e aí essa é uma característica das fórmulas infantis, tá? Elas são produtos onde, teoricamente, né, são utilizados quando existe uma impossibilidade da criança não receber o leite materno. Então, proteínas têm um limite mínimo e máximo permitidos, os macronutrientes são todos estabelecidos em termos não só de valores, mas também de algumas condições. Por exemplo, as fórmulas infantis não podem ter qualquer tipo de carboidrato, né? As fórmulas infantis têm que ter uma quantidade determinada de ácidos graxos essenciais. Enfim, as fórmulas infantis não podem ter substâncias tóxicas no limite que possa colocar em risco a saúde do bebê. E assim vai. Então, assim, qual é a diferença das fórmulas para os compostos lácteos? Compostos lácteos existem aqui no Brasil, né? Um produto também ultraprocessado que a indústria está chamando de composto lácteo porque tem uma instrução normativa do Ministério de Agricultura e Pecuária que assim define, desde 2007, né? Na instrução do MAPA. O que acontece? Para esse produto, a gente está preocupado com uma forma como ele está sendo comercializada, divulgada, o marketing sobre eles. É porque eles não seguem o mesmo critério que eu já falei que são exigidos para a fórmula infantil. Eles não seguem. Eles estão sendo comercializados aqui no Brasil com esse nome, mas se a gente fosse olhar a composição deles, é muito parecida com os que eu falei na apresentação, os leites de crescimento, onde, imaginando que a criança se destina para uma criança mais velha e ela não tem tantas limitações de ordem fisiológica, esse produto ele pode abarcar um conjunto de componentes, de ingredientes, que são mais flexíveis. E, intencionalmente, a indústria também coloca nele uma série de ingredientes que são resultados de uma forma de escoar alguns que não têm aplicação. Por exemplo, o soro de leite. Esse é um subproduto do fabrico do queijo
que acaba sobrando na indústria. Então, assim, bem oportunamente, os fabricantes de fórmulas infantis criaram esse produto voltado para a infância, que é uma forma de escoar o soro de leite, dão uma roupagem a ele, uma vestimenta, que faz ele parecer ser indicado para a criança, tá? E, infelizmente, quando a nossa lei NBCAL foi promulgada, e o decreto, em 2015, que a regulamentou, não incluiu essa categoria de produtos. Então, por que se faz um marketing tão agressivo sobre eles? Porque é um produto que é consumido para criança, ele tem clara indicação de que é voltado para criança, porque as embalagens dele remetem à infância. Lembra que eu vi lá, né? Embalagem com um copinho, com a mãe fazendo... Tem alegações de saúde, tem DHA, tem FOS, tem DOS, ele tem fibras que podem facilitar o funcionamento do bebê, enfim, uma série de alegações de saúde que, para efeitos da regulação, eles teriam que ter sido eles seriam coibidos. Então, a indústria espertamente trabalha com o composto lácteo, porque sabe que até então ele está sendo feito o marketing sobre ele de uma forma livre, mas não aos nossos olhos, que monitoramos o código, temos feito sistematicamente, identificamos infrações em relação a ele. Só que tem limitações do ponto de vista que a indústria argumenta que eles não estão dentro do escopo da NBCAL. Por isso, continuam abusando, fazendo propagandas não éticas sobre ele. Você entendeu? Se eu fosse pensar, se eu olho a composição, por exemplo, do composto lácteo e da fórmula para a primeira infância, eu vejo que não tem diferença nenhuma. Ali tem os mesmos ingredientes. Qual é o problema entre eles? Desde 86, Yasmin, a resolução 39.2 da OMS diz assim: exceto as fórmulas para lactentes no primeiro semestre, as demais não fazem sentido de existir. Elas não deveriam existir. Então, para você ter uma noção, se nem para o segundo semestre a OMS reconhece a importância, que dirá para criança, alimentos que são à base de leite para criança a partir de 1 ano. É o caso do composto lácteo, é o caso da fórmula de primeira infância. Esses produtos não deveriam existir, muito menos o composto lácteo da forma como está, enganosa, querendo se parecer como um alimento que mimetiza na embalagem uma fórmula infantil. Entendeu? Lembrando que a legislação, essa normativa do Ministério da Agricultura, estabelece que esse produto pode ter, no mínimo, 51% de leite. Então, ele não é o leite, né? Ele tem ali uma composição que tem uma parte, né? Tem, no mínimo, 51% de leite integral, e a gente não sabe quanto que tem nesse composto lácteo que é direcionado para a criança, né? A partir de 1 ano. E o rótulo nem indica, nem mostra, né? Então, Cristina, mas isso, qual é o efeito do marketing, né? O efeito do marketing, ele atinge a gente, nós profissionais, mães, cuidadores, de uma forma tão subjetiva que muitos profissionais falam, não, composto lácteo para criança maior porque ele não é leite. Por quê? Porque a demonização que tem sido feita desde então e no mundo inteiro, das associações profissionais, sociedades de pediatria, falam assim, leite não é bom para ser dado para criança pequena. Então, surgiu essa mágica, esse produto milagroso, que é um composto, que é o leite de crescimento, e aqui no Brasil é o composto lácteo. Por quê? Porque ele não é leite, ele é uma fórmula, só que é uma fórmula que não segue padrão previsto para atender exigências fisiológicas, nutricionais para a criança, entendeu? Então, esse apelo de não ser leite, ele não é um problema, ele é uma solução, dependendo do ponto de vista do conhecimento do profissional mal formado. Laís, Paula, querem fazer algum comentário a respeito do composto lácteo? Não, eu acho que a Nilce trouxe super, né, de uma forma bastante completa. Sim. Vamos, então, para a próxima pergunta, que é da Lourdes Dantas.
Ela gostaria de saber o que pode ser feito para ajudar as famílias que estão muito influenciadas pela alta ingestão de fórmulas lácteas no consumo alimentar de seus filhos. Quem gostaria de responder? Essa cabe para todas nós. Podem ficar à vontade para responder. Bom, eu vou começar. Eu acho que, assim, a gente fala que a questão da publicidade, ela não tem uma solução única, né? Assim, nunca vai ser. Então, a gente, claro, as pessoas terem uma visão mais crítica, né? Assim, não sei, de repente eu posso até, que entra muito do que eu iria falar até numa outra pergunta que apareceu aqui, né? Será que as empresas querem mesmo ajudar, né? Ou se promover? Então, o que acontece, né? O consumidor, muitos deles ainda não têm esse olhar crítico, né? Então, desenvolver esse olhar crítico sobre qual que é o real fim daquela mensagem, né? Qual que é o real fim daquele elemento que está no rótulo, daquela alegação que está sendo utilizada, né? Só que foi até a ilustração que Laís pôs no slide, né? Assim, não dá para pôr também a carga toda no indivíduo, né? Então, assim, um passo é a população ter uma visão mais crítica. Um segundo é ter uma regulação que dê conta, que proteja, né? Que evite com que certas mensagens, certas abordagens não possam ser feitas pela indústria, porque elas são danosas, elas podem confundir o consumidor, podem levar o consumidor a um comportamento nocivo, isso precisa ser regulado. Isso precisa ser cumprido, né? Então, assim, essa regulação precisa ser cumprida, tanto pelo setor, né, produtivo, pelas empresas, mas também que isso seja, as inadequações sejam tratadas, né? Sejam julgadas, então, passa um pouco, né, na minha visão, por tudo isso, né? Então, sei lá, numa questão mais direta e mais individual, tentar conscientizar essas famílias, né, o profissional, escolas, enfim, todos os diversos espaços, tratar desse tema para a gente ter mais conscientização individual, mas não dá para ser só isso, né, tem todos esses outros grupos de ações importantes. Cris, posso complementar? Pode. Eu acho que eu concordo com a Paula nessa questão de que o indivíduo não dá conta, realmente a regulação, por isso que a gente faz o monitoramento da NBCal, né? O IDEC faz junto com a IBFAM todo ano, tem toda essa questão de fazer valer a norma e tentar melhorá-la, porque, né, toda norma precisa ser aprimorada, mas uma questão crucial que também está dentro da NBCal, está dentro do Código Internacional, e que é uma questão que a gente precisa trabalhar, porque, né, nesse encontro que a gente está tendo aqui, acho que é uma fala importante, é a questão da formação profissional. O que a gente vê, e isso acho que em qualquer universidade, não é só tanto nas públicas quanto nas privadas, a gente tem um assédio ao profissional de saúde que muitas vezes a gente nem está formado, ainda os alunos que vão, os futuros médicos, nutricionistas, etc. Então, a gente tem um assédio dos representantes das indústrias de alimentos que abordam essas pessoas, fornecem brindes diversos, desde o brinde da própria lata dos leites, até uma caneta, até uma inscrição de congresso, uma viagem. São inúmeros os jeitos né, de abordagem que a indústria tem. E eu acho que a gente tem que se questionar, receber uma caneta de uma indústria de alimentos, o que isso significa? Eu vou estar ali prescrevendo os medicamentos, a dieta para o meu paciente com a caneta da Nestlé, da Danone, da Abbott, seja lá qual for, né? Então, acho que a gente precisa repensar isso tem que ser abordado nas disciplinas diversas dos profissionais de saúde, porque é um pensamento crítico que, se a gente não desenvolve na formação, a gente, de fato, não conhece, muitas vezes a gente não sabe o que é conflito de interesse, a gente aceita aquele brinde não entendendo o que aquilo significa, né? Da mesma forma, a questão de pesquisa, e falando, né, de profissionais já formados, pessoas da pós-graduação, é a mesma coisa de aceitar um financiamento da indústria para fazer a sua pesquisa. O único jeito que eu tenho para financiar. Mas vale a pena financiar dessa maneira? Então, eu acho que cada vez mais esse tipo de discussão tem que estar no currículo das universidades, de todas as áreas da saúde, não só médicos, pediatras, nutricionistas, porque isso é
o conflito de interesse e interferência da indústria se dá em qualquer âmbito, né? E eu acho que é uma questão crucial e eu acho que ajuda, né, quando a gente pensa no indivíduo, para a gente não colocar só para a política, que a política existe, funciona, a gente monitora, mas é uma coisa maior, né, que nem sempre a gente consegue modificar de cara, são anos aí de luta, mas pensando no indivíduo, que tem uma carga menor, mas também é importante pensar, eu acho que o profissional tem uma influência muito grande, a gente vê muito profissional da área divulgando o produto, passando o produto sem necessidade dentro do consultório, porque recebeu uma amostra, porque foi no congresso e aprendeu que aquele conteúdo nutricional é interessante. Então, eu acho que é um ponto muito importante da gente discutir e levar cada vez mais para dentro das universidades. Emil, você quer complementar? Então, eu acho que é isso. A ciência ela não é neutra. Eu tenho feito uma revisão sobre esse categoria de produtos e raro não encontrar entre aqueles estudos, até em nível multicêntrico, que falam sobre a necessidade de existir esses produtos com a composição X, Y. Hoje, nós, nutricionistas, que trabalhamos com alimentação infantil, estamos aprendendo, né, que a criança exposta a um consumo de proteína muito elevado vai dar obesidade na vida futura. Encontraram um argumento para poder, né, nos preocupar com uma questão que é frequente com a gente, né, está cada vez incidindo numa fase da vida mais precoce, que é a obesidade, e aí encontraram argumentos plausíveis de que a criança que consome muita proteína no início da vida vai ser obesa mais adiante. Então, para isso, colocam um produto no mercado, um produto lácteo, que tem uma quantidade de proteína reduzida. Quando você vai olhar esses estudos que sustentam esses argumentos, você vai lá no final dos conflitos de interesse, quando a Laís começou a falar, minha fala aqui está, né? São todos financiados por indústria. Eu encontrei um que, inclusive, tinha um autor nacional, e pasmem, a pessoa não publica sobre nutrição infantil. Eu queria saber qual foi o papel dessa pessoa naquele estudo. Aí ele do Brasil, nesse estudo de revisão para justificar uma proposta de formulação de leite de crescimento, tinham 2 estudos com qualidade metodológica horrível, um feito no Amazonas, outro feito em outro local que eu não lembro, com não crianças com consumo habitual, crianças numa situação de privação, para justificar que esses produtos devem existir para suprir necessidades. Então, lembra quando no slide inicial eu coloquei que não é só uma preocupação dos pais? Será que meu filho está comendo, não vai ter problemas de carência de vitaminas e minerais? Eu quero que ele cresça tudo que tem para crescer. Será que ele come tão pouquinho? Será que nisso que ele come tem tudo que ele precisa? Os profissionais também têm essa mesma preocupação, porque a pesquisa, a ciência está fazendo eles pensarem dessa forma. Então, toda vez que a gente tem um produto sendo lançado, você vai olhar na literatura e vai ver que tem toda uma estrada que já foi percorrida para justificar a existência desses produtos. Então, para leite de crescimento, tem inúmeras publicações, todas financiadas pela indústria. Todas. Quase sem exceção. Uhum. E, pasme, indicado pelo Manual de Nutrologia Infantil da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Que é totalmente aqui no Brasil, a gente teve pela indústria. Sim, num parágrafo ela bota em atendimento, né, concordando com o guia alimentar, que a criança precisa comer a comida da família, variada. No parágrafo seguinte fala, olha, considerando que a criança precisa de nutrientes, o composto lácteo é excelente, porque ele é enriquecido de vitaminas e minerais. E que tem pouca proteína, tem menor quantidade de proteína que o leite de vaca. Então, reproduz ipsilíten, tudo que está na literatura. É um acordo muito fechado entre eles, né? Uma integração ali fortíssima. Bom, vamos seguir aqui. A Anabelle
professora do nosso departamento, ela pergunta o que avançou e o que deixou de avançar na nova rotulagem nutricional. A nova rotulagem favorece as escolhas alimentares mais saudáveis? Acho que essa é para você, Laís. Depois, se as outras colegas quiserem também complementar. Então, é uma questão importante que eu não consegui incluir tudo, porque não ia dar tempo, né, de conversar, porque daria uma vida aí de conversa sobre rotulagem. Para falar, né, sobre a nova regulação, tem avanços e tem retrocessos. Eu trouxe basicamente os retrocessos porque são referentes à rotulagem frontal. A questão do avanço, a norma avançou bastante em relação à tabela nutricional, então a gente teve ganhos importantes, porque a norma de rotulagem nutricional, que foi a que passou agora, ela é referente a rótulo frontal, alegações, né, que era as antigas INCs, e a tabela. A lista, por exemplo, não entra nessa regulação, ela entra na rotulagem geral, então é outra luta. Mas, enfim, então a tabela a gente teve avanços importantes, a gente teve a padronização da questão do design, então melhorou muito em relação a isso, agora o fundo é branco, com a letra preta. Eu não sou especialista em design para falar, aprendi um pouquinho aí com os nossos parceiros, mas tem toda uma questão de padronização de fonte, tipo, tamanho de fonte, entrelinhas, tem várias questões de design que hoje estão padronizadas, então a gente tem uma garantia de que aquela informação vai ser visível, vai ser facilmente identificável pelo consumidor. Outra questão é que a gente tem a informação do açúcar total e o açúcar adicionado. E é super importante, a gente não conseguiria ter, inclusive, o rótulo frontal de açúcar sem essa informação. Hoje em dia, hoje não, né? Até quarta-feira da semana passada, a gente não tinha o açúcar obrigatoriamente na tabela, o que era muito absurdo, né? E hoje, então, a gente tem agora, né, a gente tem 2 anos, na verdade, de prazo para implementação, então não vai ser instantâneo, mas a ideia é que as empresas comecem a colocar essas informações de açúcar total e açúcar adicionado, e além disso, a gente também tem a base de 100 gramas. A gente não deixou de ter a porção e nem deixou de ter a porcentagem de valor diário de referência, mas a gente ganhou uma coluna por 100 gramas. Então, todas as informações de cada nutriente eu posso encontrar por 100 gramas. E o que facilita isso? Eu consigo comparar um produto com o outro. Eu posso comparar uma barrinha de cereal com um iogurte, por exemplo. Eu não preciso me atentar para saber se aquele produto é do mesmo grupo, para ser comparável, porque a porção, né, a gente sabe que as porções são referentes a cada grupo de alimentos. E os 100 gramas, como eu tenho a mesma base, eu consigo comparar qualquer produto. Então, é um ganho nesse sentido. E os retrocessos, como eu disse, assim, as alegações a gente fica meio que no meio do caminho, né? A gente teve alguns ganhos que eu não posso ter, eu não tenho a permissão da alegação referente ao rótulo frontal, então se eu tenho um rótulo alto em açúcar, eu não posso ter nenhuma alegação de açúcar, mas ao mesmo tempo eu continuo tendo alegação de todos os outros nutrientes, o que é super problemático quando a gente pensa, por exemplo, em alimento infantil, muitos deles são enriquecidos, fortificados. Então, eu vou ter lá uma lupa alta em açúcar, mas eu vou ter enriquecido com 79 vitaminas e minerais. Então, o que fala mais alto aí, né? Então, a gente tem uma informação que é ambígua para o consumidor. Então, a gente não conseguiu avançar tanto quanto a gente gostaria. A gente continua tendo publicidade no rótulo, mesmo a publicidade infantil sendo já proibida no Brasil pelo Código de Defesa do Consumidor, a Anvisa decidiu não entrar nessa discussão. Então, a gente continua tendo, a gente está lutando aí para ter mais punição em relação a isso das empresas, mas é muito complicado, né? A gente está falando de indústria de alimentos e indústria de publicidade, então a gente tem uma luta maior ainda, né, para travar aí. E toda a questão do rótulo frontal que eu já tinha comentado, o fato da gente não ter evidência científica demonstrando que esse rótulo é efetivo é muito preocupante. Como é que, né, a gente tem uma norma nacional que passa com um rótulo que nunca foi testado em nenhum estudo, porque a gente teve conhecimento desse rótulo uma semana antes da norma sair, 1, 2, não lembro. Mas, assim, ninguém testou esse rótulo. O rótulo anterior, a lupa anterior, apesar dela ter se mostrado menos efetiva que triângulo, que octógono, ela mostrou um pouco de efetividade. Ela não chegou na efetividade que a gente queria com o triângulo octógono, mas ela se mostrou um pouco efetiva. Mas essa lupa
A gente não tem teste nenhum. E daí, quando a gente aplica ela, a gente vê que ela é menor de tamanho, não chama tanta atenção, não é visível. E o ponto de corte, ele de fato não é rigoroso o suficiente. O ponto de corte é crucial para qualquer medida de regulação de alimento, né? A gente pode usar o ponto de corte, inclusive para publicidade. Então, se o alimento ele ultrapassa o ponto de corte, eu posso ter uma norma que, se ele ultrapassa, ele não pode publicizar para criança, por exemplo, como acontece no Chile. Né? Não é só a rotulagem que eu estou falando, eu posso falar de outras medidas. Eu tributo mais aquele produto, ou ele é proibido de vender num ambiente institucional X. Então, se o ponto de corte é ruim, é frouxo, eu tenho um problema muito grande. E essa norma pode se mostrar não efetiva agora, a partir dos monitoramentos que a Anvisa e a academia e todo mundo vai fazer, porque a gente vai fazer, e se não se mostrar efetivo, a gente tem um problema grave, né? A gente vai lutar pelo aprimoramento, seja da lupa, seja de outro rótulo, a gente vai lutar para que a rotulagem nutricional seja o mais efetiva possível para a população brasileira. Mas então a gente tem aí alguns avanços na tabela, outras questões que a gente ainda está trabalhando, e vai continuar trabalhando. É curioso que a Anvisa nos cobra tanto, né, evidências científicas, né, quando nós estamos em outras arenas, né, principalmente na NBCal, e ela deixa as evidências de lado para fazer o que ela decide, né, em termos de rotulagem. Curioso. Bom, vamos seguir aqui, senão a gente vai atrasar muito. Deixa eu ver aqui, depois da pergunta da Anabelle, nós temos aqui um comentário para a Paula, da Yasmin Oliveira. Muitas vezes eu me pergunto se as empresas querem mesmo ajudar ou se promovem através das ações, ou até mesmo se essas ações existem de verdade. Acho que a Paula até comentou na fala dela, mas acho que ela pode reforçar agora, fazer algo. Sim, é isso mesmo, né? Acho muito interessante aquele resultado que eu mostrei, né, de como que os consumidores querem saber o que as empresas estão fazendo para as outras pessoas, o que eles têm feito com os colaboradores, e é isso, assim, né, e usar isso para fins de autopromoção, né, assim, será que é o bem mesmo que está sendo espalhado por aí, né, o que tem por trás, quais são os interesses que estão ali por trás, né, se as ações existem de verdade, né, acho que também é um questionamento, mas de fato o objetivo ali é outro, né, a gente estava até discutindo muito isso recentemente com um quadro, né, no jornal que exalta as ações de solidariedade, né, que a gente tem assim, os anúncios publicitários na televisão, por exemplo, eles duram 15 segundos, 30 segundos e custam muito caro, principalmente se for no horário nobre, né, se a gente estiver falando, por exemplo, no telejornal mais importante da emissora, vamos supor, né, e aí quando isso vem, por exemplo, dentro de um telejornal com 1 minuto de duração, 1 minuto e meio para falar de ações de solidariedade, o que será, assim, será que essa não é a publicidade mais efetiva possível de ser feita, né, porque assim, dentro da programação de um programa super assistido, usando essa linha, né, do bem comum, né, mas com um fim de autopromoção muito claro e muito estratégico, né, então, de fato, ter essa visão crítica, será que isso mesmo é para ajudar? E a gente está falando de muitas vezes, né, de produtos que estão sendo doados, que conferem problemas à saúde da pessoa, né, então, assim, são pessoas que podem estar passando por alguma questão de vulnerabilidade social, né, privação social, mas será que é isso que vai resolver? É com esse alimento, é com esse tipo de doação, né? Então, são questões que, de fato, a gente reflete. Então, concordo com a Yasmin, né, em relação a esse questionamento. Com relação àquele kitzinho de sanduíche da McDonald's, né? Eu fico pensando, os médicos estão lá ralando e vão receber como recompensa um Big Mac. Meu Deus, seria até melhor que fosse mentira, né, Yasmin? Que não tivessem recebido, que fosse só uma fotinha fake. Coitados, mereciam uma alimentação melhor, mais saudável, né? Mas vocês querem falar mais alguma coisa, Laís, Nilce? Bom, então tem outro comentário aqui, da Anabelle. Essas doações com discurso humanitário introduzem os produtos na vida das pessoas. Isso pode tornar um hábito e aumentar o consumo, ou seja, aumentam os lucros dessas empresas, né? Obviamente.
Anabelle, de novo, tenho a impressão que a indústria de alimentos está incorporando o discurso da comida de vida, da sustentabilidade e de comer como um ato político, como algo que seja uma prática dessas indústrias. Pode ser, né? Eles sempre se apropriam do nosso discurso, né? Saudável, como os 1000 dias, por exemplo, né? Que nós falávamos muito na alimentação infantil, né? Que já foi incorporado. A cor dourada, que vem do amarelo ouro do leite, que é o padrão ouro, estão sempre incorporando nos rótulos. Pode falar, Laís. Eu ia comentar, acho que a Paula trouxe bastante, mas, por exemplo, várias questões do guia, inclusive do guia alimentar, que são né, os aspectos que a gente observa numa alimentação saudável, por exemplo, comensalidade, né, comerem né, Sim. junto ali com outras pessoas, a questão da sustentabilidade, são questões que são incorporadas muito, assim, a gente tem alguns estudos, o grupo da Paula e a gente tem alguns estudos de marketing de TV, e a gente vê isso muito, assim, rede de fast food, a questão do hambúrguer do futuro, então, de fato, eles se apropriam do que a gente traz, né, como um discurso de alimentação saudável e tudo mais, e eles conseguem incorporar muitas vezes de uma maneira muito efetiva, né, no alimento ultraprocessado. E as pessoas nem sempre percebem como é incoerente, né, unir esses dois discursos. Mas, enfim, é uma questão que a gente tem visto bastante também nos nossos monitoramentos. Verdade. Agora, tem aqui... não exaltou as iniciativas dos trabalhadores do MST, que doaram os alimentos para pessoas em vulnerabilidade social. Isso é você, Emilce, que falou? Oi. É que quando a Paula estava falando, respondendo a um comentário da Anabelle, a respeito das iniciativas de solidariedade, a grande mídia destacava uma parte do tempo do jornal para falar a empresa tal, aí mostrava, né, aquele carregamento de produtos que estavam sendo destinados. Eu não lembro de em nenhum momento doações que trabalhadores do MST fizeram serem divulgadas na mídia, na grande mídia. Porque a gente sabe, né, que aquela solidariedade que foi encantada pela mídia televisiva que chegou até nós, ela tinha um marketing ali, todo envolvido, né? Era uma estratégia de marketing que foi captada. E quando não interessa para quem você vai fazer, você finge que não está vendo, você boicota, né? Sim. É isso. É verdade. Eu estou me lembrando aqui de comentar mais um detalhe que a Enilce colocou, que o composto lácteo ele é visto como não leite, né, como uma fórmula que interessa confundir com a fórmula. Mas ele também é colocado sempre assim no meio, né? Ele também é visto como leite muitas vezes. As pessoas vão e compram como leite, como esse composto ninho, agora, né, ninho forte mais, que ele é facilmente confundido com leite. Então, é vergonhosa a forma como eles fazem rótulos do composto leite para confundir tanto com a fórmula como também com o leite. Então, é um produto Frankenstein, né, como a gente fala, que foi construído para confundir. Ele não é nem uma coisa nem outra. Ele fica fora da legislação justamente para confundir, ser vendido, ser consumido ou como fórmula ou como leite, né? Dificilmente a pessoa vai consumir o composto de uma forma muito mais consciente, né? E tudo que a gente aponta que está em desacordo nesse produto, a gente verifica que eles colocam que é fake. Como foi visto no Estadão, aquela matéria que paga do Estado de São Paulo para mostrar que, imagina, isso é fake news. Composto tem muito açúcar, imagina, mentira. Então, assim, é muito difícil a gente tem que usar de um poder de argumentação muito grande e até, né, das evidências científicas para convencer os nossos alunos, inclusive, né, como destacou bem a Laís com relação à formação, o papel das universidades, para convencer os nossos alunos de que nós temos que estar muito firmes desse lado de cá, que é a defesa da saúde, né, das pessoas e principalmente dos consumidores mais vulneráveis, como é o caso, né, da disciplina que eu ministro, Emilce também, saúde da criança e do adolescente, né, em saúde e nutrição, de que
de que se a gente andar com uma canetinha da Nestlé por aí, a gente está se transformando num alvo fácil, né, num agente gratuito de propaganda dessas marcas, dessas indústrias. Então, eu acho muito legal, agradeço a todas vocês três que vieram dizer de uma forma diferente o que a gente já vem mostrando para os alunos, e é sempre bom ter pessoas com, né, com olhares diferentes, com falas diferentes, que trazem argumentação diferente daquilo que a gente vem batendo no dia a dia, porque o papel da universidade na formação de um bom profissional, de um profissional que não se coloca em conflito de interesses, como isso é importante, né? Então, a colega que perguntou o que fazer, né? Então, é isso, é ser um profissional que defende a saúde do consumidor, que tem muito claro esse papel, né? Principalmente os que são formados, né? As custas, né, dos nossos impostos, né, dos impostos de todos, né, de toda a população, de todos os cidadãos, que tenham esse compromisso verdadeiro com a saúde da população, com a saúde das crianças, e que se empodere dessa maneira e não se envolva em situações de conflito de interesses, né? Ah, mas eu vou recusar, professor, ganhei uma caneta, ganhei um presente, ganhei não sei o quê. Eu digo, tá bom, então esconda a marca. A empresa não vai querer te dar uma marca, né, um presente, se não tiver a marca dela. Então, se você quiser utilizar, que você, no mínimo, esconda a marca, para que você não fique divulgando gratuitamente e usando da técnica de endosso por associação, quando você recebe um presente. Aí nem a indústria vai querer te dar presente mais, né? Como a gente viu agora no Dia dos Nutricionistas esse ano mesmo, a empresa doou uma bolsa, doou docinhos, né, alimentos não saudáveis para nutricionistas, enfim, presentes que estão lá, logomarca, né, está lá a marca Nestlé. Ela te doaria um presente, ela te daria algo que não tivesse te transformando num agente de propaganda, né, e de marketing dos seus produtos. Então, são essas coisas que a gente tem que estar sempre questionando, formando bons profissionais, apelando, então, para a desconstrução dessas estratégias junto à população em geral e junto aos nossos alunos para formar cada vez mais profissionais críticos e reflexivos, né, e que contribuam realmente com a saúde da população, né. Então, agradeço demais a participação de vocês, foi uma ótima tarde, acredito que os participantes tenham aproveitado bastante, e vai ficar gravado agora por 15 dias, né, vai ficar disponível a gravação no YouTube, então espero que os que não puderam participar, que assistam depois, né. Então, obrigada, eu agradeço, estar com as meninas, com os parceiros. Muito bom, né? Muitos encontros virão, espero que sim, e a gente continua na luta, né? Continuamos na luta, é isso aí. Laís. Até mais, fico à disposição se precisarem de alguma coisa. Meu e-mail está à disposição. Obrigada pelo convite mais uma vez, foi ótimo. Ok, precisaremos sempre. Paula, suas últimas palavras. Agradecer, não, foi bastante enriquecedor, né, e poder estar aqui com Enilce, Laís, né, e Maria Cristina discutindo esse tema, muito, muito bacana. Muito obrigada pela oportunidade. Também agradeço muito a vocês, os parceiros. E vamos seguindo. E ainda conseguimos terminar antes da reunião da Paula. É. É isso aí. Muito obrigada. Beijo também, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.